O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Estava observando aqui o texto do Atos dos Apóstolos. E Pedro, numa só pregação, converteu 3.000 pessoas. Eu acho que em 3.000 pregações ainda não converti 3 pessoas. E Pedro, numa pregação, converteu 3.000. Eu, em 3.000, converti 3. Né? Você que prega a palavra de Deus aí nos grupos de oração. Isso também vale para você, viu? Quando eu olho para esse texto, eu fico envergonhado. Qual é o poder que Pedro pregou? Pregou não de si mesmo, mas pregou com força do Espírito Santo. Dia de Pentecostes. A gente vai de novo ouvir esse texto. Mas tem um detalhe que me chama a atenção. Pedro respondeu: convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Convertei-vos. Olhando para a nossa vida, olhando para o nosso coração, para dentro de nós, quais são as realidades que ainda precisa de conversão na sua vida? Onde precisa mudar? Sabe aquelas coisinhas que a gente faz escondido da mãe? Sabe? Aquelas coisinhas que a gente faz e não quer que a mãe fique sabendo? Então, se a mãe não pode saber, é porque não é coisa. Se não é coisa boa, é porque precisa de conversão. Lá, esse cantinho, essas coisinhas, que muitas vezes a gente olha: mas isso não tem nada a ver. Isso não é pecado. É pecadinho, ou é pecado. É um pecadinho leve, não tem problema. Depois eu procuro o padre e me confesso e fica tudo resolvido. Pecar com a possibilidade de confessar depois é pior ainda, viu? É brincar com a misericórdia de Deus. E se a gente faz isso, a gente corre o risco depois, né, de ir para onde? Para casa? Não vai para casa não. Para onde que vai?
Pôs quinto mesmo. E não sou eu que estou mandando, não. Fica escondendo, fica brincando com a misericórdia de Deus, você vai ver só. Não se brinca com a misericórdia de Deus. Por isso, a força da ressurreição de Jesus deve ser tão forte em nós, a ponto da gente tirar aquelas coisinhas que ainda estão ali encalacradas dentro de nós e que nos distancia de Deus. E todo mundo sabe onde o calo aperta. Todo mundo sabe onde o calo dói. Ou não? Sabe. Se o padre dissesse para você que a partir de hoje o pecado somente vai ser considerado sentar em cima de uma chapa quente acima de 450 graus, você pecaria? Sim ou não? Não pecaria por quê? Porque vai assar. Porque vai tostar. E o pecado você sabe que não é assim. O pecado aparenta bonzinho, gostosinho, adocicado. Depois no final amarga. Então aquela coisinha que você acha que não é pecado e que você faz quando ninguém está vendo, não tem problema, é só uma vezinha só. Lá, você precisa se converter, lá, nesse ponto. E todos nós temos alguma coisinha assim que nós precisamos retirar do nosso coração, porque não está de acordo com aquilo que Deus nos pede. A gente sabe, repito, aonde o calo aperta. E é preciso ter coragem para arrancar e romper definitivamente. Não dá para ficar passando a mão. Ai, que bonitinho, ai, que fofo. Se é pecado, não tem nada de fofo, não tem nada de bonitinho, não. Fica alisando o pecado, você vai ver só. Você vai alisar o outro lá depois. O fogo do inferno. Daí você vai falar, bem que o padre falou. Eu não dei bola, mas agora é tarde, agora é quente. Então, aquela coisinha, repito, que você acha que não tem importância, presta atenção. Porque lá está tirando de você a sua paz. A graça de Deus. Mais ainda do que sua paz, a graça de Deus, que é a mesma coisa. No Evangelho nós temos o relato da aparição de Jesus a Maria Madalena. Eu acho interessante e impressionante esse texto. Primeiro que ela está do lado de fora do túmulo fazendo o quê? Chorando. Olha, o Bruno leu, vocês não leram. Viu, Bruno? O Bruno está me ajudando a pregar hoje. Aliás, não só hoje, né, Bruno? Ela está chorando por quê? Porque levaram o corpo de quem? Do amado dela. Daquele que mudou a vida dela. Daquele que deu um outro sentido para a vida dela. E ela olha para dentro do túmulo e não vê. Então ela está triste, ela está decepcionada. Ela está sem aquilo que é mais importante para ela. E é natural que esteja chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra. Olha a pergunta que os anjos fazem para ela. Mulher, por que choras? Uma pergunta misteriosa dos anjos. Mulher, por que choras? E por detrás disso tudo, o anjo não está perguntando porque o Senhor não está ali. Os anjos estão no fundo dizendo para ela, você não tem motivo para chorar. Porque aquele que você está procurando, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Porque ela procurava um cadáver. Alguém que morreu na cruz. Mas esse alguém que morreu na cruz não é mais um cadáver, ele ressuscitou. Depois, levantou
Ela diz: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé. Não sabia que era Jesus. Aqui uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Foi ela que não viu Jesus ou foi Jesus que não se deixou ver? Porque veja, se é uma pessoa que nós amamos, ao escutar a voz dele, a gente não vai ver? Claro que a gente vê. E por que ela não viu? Porque Jesus não permitiu que ela visse. Porque ainda não é o momento dela ver. Porque ainda não é o momento dela ver exatamente como é o ressuscitado. E o Senhor permite que ela veja depois que ele chama. Mas não sabia que era Jesus. Então, Jesus perguntou: mulher, por que choras? A pergunta. O anjo faz só uma pergunta: por que choras? Jesus faz duas perguntas. Mulher, por que choras? A quem procuras? Olha a pergunta que Jesus faz. A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o colocastes e eu irei buscar. Fiquei pensando, como ela faria para trazer o corpo do Senhor? Como ela traria de volta o corpo do Senhor se o anjo, se não fosse Jesus, se fosse o jardineiro, e se fosse alguém que tivesse escondido o corpo do Senhor, como ela traria de volta? Ela disse: me diga onde colocaram que eu vou buscar. Como ela conseguiria trazer? Talvez seja exatamente a nossa atitude diante de certas situações que nós não temos resposta. Que a gente já, de imediato, propõe uma solução absurda, que a gente, no fundo, sabe que não vai dar conta. Então, Jesus diz: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico. Até então, ela não reconheceu a voz, não tinha reconhecido a voz de Jesus. E somente quando Jesus chama pelo nome, é que ela reconhece, e ela chama de mestre, Rabuni em hebraico, que quer dizer mestre. Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, olha a ordem, vai dizer aos meus irmãos. Deixa eu corrigir um mal entendido que às vezes acontece sobre as mulheres. Vejam, se Jesus queria que a notícia da sua ressurreição fosse conhecida pelo mundo inteiro, nada melhor do que pedir para uma mulher contar. Por quê? Porque se ele pede para uma mulher contar, ela vai correndo contar. Veja, não estou dizendo que as mulheres são faladeiras, que se pensou isso, pensou errado. Eu estou dizendo que Jesus incentivou para que ela fosse portadora de uma boa notícia. E se você entendeu outra coisa, é por sua conta e risco, não foi o padre que falou. Portadora de uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aquele que faz uma experiência com o ressuscitado, ele não se aguenta, ele não guarda para si essa experiência. O que ele faz? Ele sai correndo contar, não se importando com as consequências. Ele vai contar, ele quer dizer, ele quer manifestar. E é justamente essa atitude que todos nós devemos ter nesse tempo de Páscoa. Não só no tempo de Páscoa, mas como discípulos de Jesus, é a atitude que nós devemos ter. E este anúncio deve ser muito mais com a nossa vida do que com a nossa palavra. Todo mundo sabe que você é discípulo de Jesus, sim ou não? Sim ou não?
Vou perguntar de novo, escuta direito a pergunta para você responder. Todo mundo sabe que você é discípulo de Jesus, sim ou não? Esse sim está mais ou menos, né? Mesmo o pai perguntando de novo, esse sim não saiu. Por quê? Porque tem gente que olha para você e para nós e não sabe que você é discípulo de Jesus. E por isso você não respondeu nem sim nem não. O pai está errado. Mas por que existem pessoas que não sabem que nós somos discípulos de Jesus? Que a vida da gente mostra outra coisa. A vida da gente não mostra que nós somos discípulos de Jesus. A vida da gente, às vezes, esconde essa informação. E por isso nem todo mundo sabe. E aí nós precisamos fazer a experiência que fez Maria Madalena. Um pensamento só rápido sobre Santo Expedito. Santo Expedito, como sabemos, ele era um soldado da guarda romana. E o diabo, em algumas vezes, apareceu para ele e disse a ele que ele deveria deixar para amanhã. De modo que você pode observar na imagem de Santo Expedito, tem a bandeira, ele dizendo Ode, e o corvo, está pisando em cima de um corvo. E no corvo está dizendo, da boca do corvo está dizendo clas. Que significa deixa para amanhã. Ode significa hoje. Então, ele queria buscar hoje a conversão. E o diabo vivia deixando para ele, vivia tentando e dizendo para ele assim, amanhã, deixa para amanhã. Deixa para depois. Sabe aquela tentação que às vezes você enfrenta? Vou rezar. Não vou rezar agora não, estou cansado, vou dormir. Amanhã eu rezo. Vou ler a Bíblia. Não vou ler agora não. Vou fazer outras coisas, depois eu leio. Sabe aquele pecadinho escondido que você faz quando ninguém está vendo? Amanhã eu conto para o padre. Amanhã eu deixo, amanhã eu luto. Hoje não. Uma vezinha só, não tem problema. Grande parte de nós já fomos seduzidos pela tentação do diabo de deixar as coisas para amanhã, e aí chegou amanhã, chegou depois da manhã, chegou outro dia, não fizemos. E tem gente que até hoje não fez. Faz não sei quantos dias. É hoje, agora. Ou então, como dizia Santa Teresinha, nossa vida neste mundo é um brevíssimo segundo. Brevíssimo segundo. O ontem já era. Se fez, muito bem. Se não fez, sinto muito. Não dá para você fazer o que você devia fazer ontem. Porque o ontem já não existe mais. Também não dá para você fazer o que você devia fazer ontem, amanhã. Porque amanhã ainda não existe. Então você só tem hoje. E o hoje ainda é muito longe. Você tem somente esse brevíssimo segundo, esse instante. Como Santo Expedito. Como Santo Expedito. Então, para pensar um pouquinho. O que você está deixando para amanhã na sua vida? O que você está protelando? O que você está empurrando com a barriga? E você está dizendo amanhã. Já faz 300 anos que você está dizendo amanhã e o amanhã nunca chega. É igual dieta, né? Segunda-feira eu começo a minha dieta. Segunda-feira passou, chegou de novo segunda-feira eu começo. Né? Do pecado. A gente vai protelando assim também. Vai deixando. Vai passando. Passou Semana Santa, passou Quaresma,
Passou a Quaresma, passou a Semana Santa, vai passar a Páscoa. Vai passar o tempo que vai vir depois da Páscoa e assim por diante, vai vir outro tempo e a gente continua do mesmo jeito, patinando. Dá 2 passos para frente e 2 passos para trás, 2 passos para frente e 2 passos para trás. Quem anda 2 passos para frente e 2 passos para trás, só vai aonde? Não sai do lugar. E a gente não entende por que a gente padece tanto na nossa vida espiritual, porque a gente não cresce. Porque a gente está deixando as coisas sempre para outro dia. Por isso a gente não cresce. Então, que o Senhor Jesus converta o nosso coração, que o Senhor Jesus dê um esbarrão em nós, como deu em Maria Madalena, e recupere, ressuscite em nós a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, nossa motivação, podermos continuar seguindo o nosso caminho, dando testemunho da sua presença, manifestando o seu amor,